Ó Maria concebida sem pecado. Queridos irmãos, nesta segunda pregação da manhã, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus na segunda carta de São Pedro, capítulo 2. É lá no finalzinho da Bíblia, bem pertinho, né, das cartas de João, do Apocalipse. É um dos últimos livros, tem que folhear devagarinho para não passar, não é? Segunda carta de São Pedro, capítulo 2. Alguém pode perguntar, mas padre, como é que São Pedro escreveu duas cartas se ele era um pescador analfabeto? São Pedro, ele deixa claro que as duas cartas que ele escreve, na verdade ele estava ditando. Quem escreveu as cartas de Pedro era um cristão chamado Silvano. Silvano era o escritor. São Pedro ditava, falava. Então vejam o que é que São Pedro vai dizer para nós. Lembrando que Pedro foi o primeiro papa da igreja. Segunda Pedro, capítulo 2. Quem achou, levanta a mão. Glória a Deus. Como entre o povo antigo houve falsos profetas, também entre vós haverá falsos mestres, os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas, chegando até a renegar o soberano que os resgatou. Eles atrairão sobre si repentina perdição. Muitos hão de segui-los em suas dissoluções, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. Por ganância vos explorarão com palavras mentirosas. Há muito tempo, porém, o julgamento deles já está em curso, e a sua perdição não está adormecida. Palavra do Senhor. Você pode beijar a Sagrada Escritura em sinal de respeito, de veneração. Vejam, meus irmãos, este trecho que São Pedro ditou e Silvano escreveu é mais atual do que o que a gente pode imaginar. Nós vamos falar aqui agora sobre o tempo da tribulação. Olha, não me perguntem quando é que vai começar este tempo, se já começou, se já está na metade. Não me perguntem isso não. Cada um recebeu de Deus um dom chamado inteligência. Basta você usar dessa inteligência que Deus te deu para observar os tempos e saber se nós estamos próximos ou se já estamos vivendo o tempo da tribulação. Ah, padre, mas isso já se fala há tanto tempo. Nos anos 90, o padre Jonas já falava isso. O padre Léo morreu falando sobre isso. O padre José Augusto já falava disso. O padre Rufus, e até agora nada. É porque você está com algum tipo de cegueira espiritual. Porque tudo aquilo que foi anunciado, profetizado, se a gente observar direitinho, está aí diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. Há quem queira negar. Há quem queira negar. Mas até aqueles que negam sabem que estão mentindo. Aqueles que dizem, não, está tudo bem, está tudo maravilhoso, está tudo ótimo, está uma beleza. Até essas pessoas sabem que elas estão mentindo. Porque não está, não.
A coisa está ficando feia. Então São Pedro vai dizer: como entre o povo antigo houve falsos profetas, ou seja, como no Antigo Testamento existiam falsos profetas, homens e mulheres que falavam em nome de Deus, mas que não falavam amando de Deus, também entre vós, ou seja, entre os cristãos, entre a igreja, também entre vós, haverá falsos mestres. O que é um falso mestre? Primeiro, para ser mestre tem que ser aquele que ensina, é aquele que está liderando, é aquele que muitas vezes está com o microfone na mão, com alguma autoridade, aquele que tem alguma formação, ou seja, para ser mestre tem que ter tudo isso. Agora, qual a diferença de um mestre para um falso mestre? É porque o mestre tem o compromisso em ensinar a verdade, e o falso mestre fala da verdade, mas no meio coloca a mentira, para ludibriar, para enganar. E aí muita gente dá ouvido a essas falsas doutrinas, a estes falsos ensinamentos. Ah não, porque foi fulano de tal que falou. Atenção, gente, quando se trata de matéria de fé, não importa quem falou, importa o que falou. O que falou? Por exemplo, eu estou aqui agora com o microfone na mão. Neste momento, eu estou fazendo um papel de mestre, ensinando. Mas se eu falar qualquer mentira, qualquer doutrina errada, perniciosa, alguém aqui do meio de vocês pode se levantar e falar a verdade. A verdade estará com você e não comigo. Talvez você não tenha autoridade, talvez você não tenha, o título de mestre, mas a verdade muitas vezes está na boca dos pequenos. Nem sempre aquele que se proclama mestre, professor, aquele que ensina, aquele que prega, aquele que fala, está com verdade. É preciso ter essa cautela. Então haverá entre vós falsos mestres. E ele continua: os quais introduzirão sorrateiramente facções perniciosas. A palavra facção a gente só vê no mundo da criminalidade, né? Facção A, facção B, guerra entre facções. Mas vocês sabiam que dentro da igreja também existem facções? Existem. E não é facções para traficar droga, nem para traficar armas, nem para fazer nada disso, não. Facções no sentido de defender mentiras, defender heresias, pregar coisas erradas. Facções perniciosas. E a palavra que São Pedro usa, eles vão introduzir isso de forma sorrateira. Ou seja, quase ninguém vai perceber. Daqui a pouco está todo mundo acreditando naquilo, porque aquela mentira, aquela heresia, aquela maldade foi colocada ali, de forma sorrateira, devagarinho. Eu vou dar aqui só um exemplo. Só um exemplo. Usando a linguagem do mundo. Usando a linguagem do mundo. Não é a linguagem da igreja, não. No mundo se fala em mudar a linguagem para incluir todos. Então, se eu digo todos, eu estou me referindo só aos homens. Então, para que as mulheres não se sintam excluídas, eu tenho que dizer todos e todas. Já é uma redundância, porque quando eu digo todos, é todos. Mas eu tenho que dizer todos e todas. Mas não é para parar aí. Eu tenho que dizer todos para incluir os homens,
todas para incluir as mulheres e todes para incluir quem não se acha nem homem nem mulher. Ah, padre, mas isso não pega não. Pega. Eu já vi discursos em ambientes públicos onde se usa esse argumento, políticos fazendo uso desse argumento. Bom dia a todos, todas e todes. É um surto. Se fosse há um tempo atrás, essas pessoas seriam diagnosticadas com esquizofrenia. Mas hoje, né? Não, tudo é normal. Eu estou falando de uma linguagem mundana, mas só para que vocês entendam. Digamos que na igreja, atenção, daqui a pouco vocês vão entender onde eu quero chegar. Digamos que na igreja, um pároco fale na homilia, todos e todas e todes. Aí no início o povo vai achar engraçado. Daqui a pouco o comentarista na missa vai dizer a mesma coisa. Sejam bem-vindos todos, todas e todes. Aí daqui a pouco o catequista no grupo da catequese vai dizer a mesma coisa. E o líder do grupo de jovens. Aí daqui a pouco está todo mundo acostumado com aquela linguagem. Que no início era coisa de brincadeira e agora se tornou uma coisa banal, natural, comum. Isso para dizer o quê? Os falsos mestres, eles introduzem seitas, doutrinas, facções perniciosas de forma sorrateira. As pessoas não percebem. Daqui a pouco está todo mundo acostumado com aquilo. Por exemplo, se entrarem aqui agora um par de homens ou um par de mulheres e eu dar uma bênção, como se fosse um casamento, porque casamento é bênção, todo mundo aqui vai se escandalizar, vai ser uma revolução em Gravatar, vai sair no rádio, na televisão, no jornal, etc e tal, na internet. Padre Gabriel deu uma bênção, tal. É o primeiro boom, é o primeiro escândalo. Mas daqui a pouco um outro padre faz a mesma coisa. Aí vem outro, faz a mesma coisa. Vem outro, a mesma coisa. Daqui a pouco está todo mundo acostumado. É assim. Então, vocês se recordam quando morreu um ator muito famoso, um comediante, não precisa citar o nome dele, que eu não estou aqui para criticá-lo. Ele fez da vida o que ele quis e eu não tenho o direito de me intrometer na vida de ninguém. Mas morreu um ator, um comediante muito famoso, que era casado, entre aspas, casado com outro rapaz. E ele, por ser famoso, teve direito a uma missa nos pés do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Todo mundo achou normal, afinal de contas é um famoso, é um homem rico. E no final da missa, aquele que se diz o marido, o viúvo, deu uma palavrinha no microfone perto do altar, na presença dos padres. Tudo normal. Tudo normal. Não houve reação. É rico. É famoso. Daqui a pouco a gente começa a ouvir: não, em tal diocese também aconteceu isso. Agora lá no México morreu também, não é? Entre aspas, um casal, um par de homens conhecidos, públicos, né? Homens públicos. Os dois eram casados. E o velório foi feito dentro da igreja, na presença do bispo, e os dois caixões foram cobertos com a bandeira do arco-íris. E quando perguntaram à diocese, qual foi a resposta do bispo e dos padres? Não, eles também são filhos de Deus.
eles devem ser acolhidos. Então não tem problema celebrar a exéquia dos dois aqui e forrar com a bandeira deles. É uma forma de acolhimento. E todo mundo está achando isso normal. Haverá entre vós falsos mestres que introduzirão sorrateiramente facções perniciosas. Profecia de São Pedro está se cumprindo em nossos dias. Abre o olho, povo católico. Abra o olho. Porque a palavra de Deus, e que ontem a gente escutou no Evangelho, céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus vai dizer que o casamento é entre um homem e uma mulher e ponto final. Padre, mas isso mudou. Mudou na sua cabeça, mas na palavra continua a mesma coisa. E não é porque a autoridade A, a autoridade B, a autoridade C vai dizer o contrário que nós seremos obrigados a baixar a cabeça e a concordar. Não vamos. Ah, padre, mas você vai ser expulso, vai ser excomungado. Essa excomunhão não vale. Eu só não quero ser excomungado por Jesus lá do céu. Aí eu tenho medo. A pior excomunhão é aquela que Jesus vai fazer no dia do juízo final, como está lá em Mateus capítulo 25. Apartai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Excomunhão braba. Essa é braba. É uma excomunhão eterna. Nunca mais vai se ter comunhão com Deus. Agora, comunhão com a mentira, comunhão com a heresia, comunhão com a falsidade, essa aí eu já tenho desde que eu nasci, desde o dia que eu fui batizado. Desde quando eu fui batizado que eu já sou excomungado do grupo da mentira, porque eu devo seguir o grupo da verdade, que é Jesus. Então, meus irmãos, cuidado com essas doutrinas perniciosas que falsos mestres estão introduzindo dentro da igreja, com a desculpa de inclusão, com a desculpa de misericórdia, com a desculpa de acolhimento, com a desculpa de perdão. Tudo isso é uma linguagem adocicada para poder colocar lá dentro a mentira. Por exemplo, quando eles dizem assim: nós temos que acolher todas as pessoas porque todos na igreja são pecadores. Ah, isso aí nós já sabemos. O primeiro sou eu que estou com o microfone na mão. Até porque eu me confesso, e todos nós aqui devemos nos confessar. Agora, na igreja, não pode haver somente a linguagem da inclusão, mas deve existir também a linguagem da conversão. Jesus Cristo, ele vai dizer no Evangelho de São Marcos: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos. Jesus chamou todos os pecadores, chamou. Jesus comia com os pecadores, comia. Jesus andava com os pecadores, andava. Mas quando chegava perto dele, ele dizia: toma vergonha na cara e mude de vida. Ele entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu se arrependeu, deixou de ser ladrão, deixou de ser corrupto, e Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta. Maria Madalena, Jesus expulsou dela 7 demônios. Era uma pecadora, mas ao se aproximar de Jesus, quis mudar de vida. Quis mudar de vida. Assim foi com Levi, assim foi com tantos personagens da Escritura que nós já conhecemos. Então não é porque o pecador vai entrar na igreja e vai continuar do mesmo jeito, porque isso não adianta. O que é que adianta a igreja dizer: não, agora nós somos uma igreja inclusiva, uma igreja para todos? Sim, todos para quê? Para levar para o inferno? Para lotar o ônibus para descer para o inferno? Não. A igreja é aberta para todos, sim, mas para que todos se convertam e busquem a ponto.
Senão não adianta igreja, gente. Senão nós somos palhaços. Se não é para converter, se não é para mudar de vida, se não é para abandonar o pecado, se não é para mudar a mentalidade, nós não passamos de palhaços. Porque é muito melhor estar numa praia domingo de manhã do que estar dentro de uma igreja quente, abafada, participando de uma missa. É muito mais gostoso você comer uma feijoada do que fazer jejum. É muito melhor você ficar vivendo no pecado do que ficar se penitenciando e renunciando e se confessando. Se é para ficar na igreja do mesmo jeito, então para que igreja, pelo amor de Deus? Para fazer papel de besta? Para fazer papel de besta? Aí eu me torno padre. Ok. Sim, agora eu sou padre, mas quero viver como leigo. Então para que tu quer ser padre, criatura? Fica como leigo, continua como leigo. Ah não, eu entrei num convento, quero ser religiosa, mas eu quero viver como uma pessoa normal. Você é esposa de Cristo, se comporte como esposa de Cristo. Eu quero entrar na comunidade Canção Nova, mas eu quero continuar vivendo do mesmo jeito que eu vivia antes. Então não venha para cá, viva a sua vida lá, não venha perturbar a ordem da comunidade, não. Nós não somos palhaços. Então fica com essa linguagem: inclusão, inclusão, inclusão. Aí vem a grande pergunta: padre, se chega 2 homens na paróquia querendo ser padrinhos de batismo ou padrinhos de casamento, o senhor aceita? Não. Porque a igreja sempre disse que uma pessoa que vive em segunda união não pode batizar. Um homem e uma mulher que vivem bem, mas no segundo casamento, não podem batizar, porque 2 homens podem, se o escândalo é maior. Ah, mas você está sendo preconceituoso, homofóbico, você está excluindo as pessoas, você não tem misericórdia, você não tem caridade, você também é pecador, etc e tal. Abram os olhos. O povo católico de Gravatá, o povo católico de Pernambuco, os membros da comunidade Canção Nova têm que estar atentos e vigilantes. Cuidado com os falsos mestres. Continua a palavra. Chegando até a renegar o soberano que os resgatou. De fato, né? O soberano que nos resgatou é Jesus. E muitos falsos mestres dentro da igreja estão negando ao próprio Cristo. Vou dar aqui um exemplo. Todos nós sabemos que Jesus Cristo é o Salvador e o único Salvador. Atos dos Apóstolos vai dizer: não há debaixo do céu outro nome pelo qual devamos ser salvos, Jesus Cristo de Nazaré. Não há. Então não há salvação em Buda, não há salvação em Maomé, não há salvação em Allan Kardec, não há salvação em nenhum homem, nenhuma mulher em cima dessa terra. Só existe salvação em Jesus Cristo. E aí os falsos mestres chegam com outro discurso: não, o que importa não é acreditar em Jesus. Jesus é para nós cristãos. Quem não é cristão não tem a obrigação de se converter para acreditar em Jesus. Basta o amor. Se você é de tal religião e vive o amor, maravilha. Se você é de tal seita, de tal doutrina, mas você vive o amor, ótimo. Não é isso que diz a palavra de Deus. Não é isso. Em nenhum outro nome há salvação, se não for o nome de Jesus Cristo. Eu não estou dizendo aqui agora que quem não é católico vai para o inferno, porque eu não sou Deus. Não é isso. Mas se ao mesmo tempo eu nego a necessidade de crer em Jesus para se salvar, eu estou dizendo que os cristãos que morreram,
que derramaram seu sangue para defender a fé não passaram de tolos, idiotas e imbecis. Porque quando a gente olha a história dos mártires, homens que morreram queimados vivos, homens e mulheres que foram degolados, homens e mulheres que foram assassinados, crucificados de cabeça para baixo, jogados aos leões, para não renunciar à fé em Jesus Cristo. E hoje eu venho dizer que não precisa ser cristão para alcançar a salvação. Eu estou dizendo que esses mártires não passaram de tolos. Tolos. Eu estou cuspindo na cara dos mártires. E eu não posso fazer isso. Mas, padre, se o senhor disser que a salvação é só em Jesus, muita gente vai ficar ofendida. Muita gente vai ficar chateada. Aí eu lembro de João capítulo 6. Jesus diz: quem comer minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu dele. Quem não comer desta carne e não beber deste sangue, não terá a vida eterna. Os discípulos começaram a ir embora. Jesus olhou para os apóstolos e disse: vocês também querem ir? Se quiserem, o trem já está chegando. E Pedro toma a palavra e diz: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida. Só tu, Senhor, tens palavra de vida eterna. Outra pessoa não tem. Outra pessoa não tem. Então Jesus é claro: a verdade é essa, mesmo que doa, mesmo que incomode. E se você não quiser aceitar a verdade, meu amigo, segue teu caminho, mas a verdade permanece do jeito que está. Padre, eu não concordo. Problema seu, vai continuar do mesmo jeito. Padre, eu não aceito. Problema seu, vai continuar do mesmo jeito. A verdade é essa. Jesus Cristo é o único que salva. Então muitos vão negar até o soberano que os resgatou. Continua a palavra de Deus. Muitos hão de segui-los em suas dissoluções, e por causa deles o caminho da verdade será blasfemado. O caminho da verdade é a igreja, viu, meus irmãos? O caminho da verdade é a sã doutrina da salvação. E este caminho, esta verdade, está sendo blasfemada por causa dos falsos mestres. Por causa daqueles que muitas vezes usam o argumento da autoridade. Não, porque sou eu que estou falando. Se você estiver falando diferente do que Cristo falou, vá você e sua verdade para o quinto dos infernos. Eu não quero esse ensinamento, eu não quero. Não, vamos brigar? Não vou brigar com você. Continue seu caminho, eu continuo o meu. Agora eu não quero comunhão com você. Eu não concordo com você. Porque a verdade a verdade entre aspas, que você está ensinando é diferente daquela que os santos ensinaram. O que é que vai dizer São Vicente de Lérins no seu famoso Communitorium? É uma palavra em latim. Se você quiser anotar, depois na internet você deve encontrar. Algumas livrarias também vendem esse livro, mas pode baixar também em PDF. São Vicente de Lérins, L-E-R-I-N-S. São Vicente de Lérins escreveu um livro chamado Communitorium. E o que é que São Vicente vai dizer no Communitorium? Ele vai dar as regras, se não me engano são 4 ou 5 regras, para você saber o que é verdade e o que é mentira. E aí ele vai explicar que para ser uma doutrina verdadeira, primeiro, ela deve ser acreditada por todos os cristãos. Depois, ela deve ter sido ensinada pelos antigos, pelos nossos antepassados. Ou seja, se alguém chegar com uma novidade que os nossos antepassados não ensinaram, nós não podemos seguir, porque a verdade não muda. A verdade não é atualizada. A verdade não precisa de F5. Não é F5 no teclado que a gente aperta para atualizar?
né? Não, padre, é porque o evangelho ficou ultrapassado. Vamos atualizar para uma linguagem moderna. Não passou. O evangelho continua sendo verdade. Continua sendo verdade. Por mais que o mundo esteja doido, por mais que o mundo entre em convulsão, por mais que haja um terremoto na cabeça das pessoas, a verdade do evangelho continua a mesma, pura, limpa e cristalina. Então, se você ouvir alguma coisa estranha, seja lá da boca de quem for, olha para trás. Olha para trás. São Tomás de Aquino ensinou assim. Santa Teresa de Ávila ensinou assim. Santo Agostinho ensinou assim. São Pio X ensinou assim. São João Maria Vianney ensinou assim. Não, padre, eles ensinaram diferente, então eu fico com eles. Mas, padre, isso aqui foi o teólogo fulano de tal que disse. Ele está vivo ainda, não está? Não foi para o céu ainda não. Então eu fico com quem já está no céu, porque é coisa mais garantida. Eu vou ficar com a opinião de quem já está no céu. Quem está aqui na terra pode se equivocar. Quem está aqui na terra pode se enganar. Quem está aqui na terra pode ludibriar. Eu fico com o ensinamento daqueles que já estão lá na glória. Porque quem está na glória acreditou na mesma coisa aqui embaixo. A mesma coisa. Gente, a nossa igreja católica é tão linda que se a gente pegar os ensinamentos de todos os santos, sejam eles profetas, mártires, doutores, monges, sejam eles religiosos, sejam eles quem forem, se você colocar um ensinamento do lado do outro, é a mesma coisa. O que São Vicente de Lérez ensinou no século V é a mesma coisa que São Bernardo de Claraval ensinou no século X. É a mesma coisa que Santo Antônio de Pádua ensinou no século XII. É a mesma coisa que Santa Teresa de Ávila ensinou no século XVI. É a mesma coisa que Santo Afonso de Ligório ensinou no século XVII. É a mesma coisa que São João Paulo II ensinou no século XX. Não tem diferença. Então não vem agora com novidade, com gracinha para cima de mim, porque eu não sou besta, nem sou otário. Eu tenho nas mãos, e você que está me ouvindo agora também deve ter, a Sagrada Escritura e o Catecismo da Igreja Católica. Com esses dois livros, pode aplaudir a igreja. Não é para mim as palmas, né? Então pode bater. Se você tem esses dois livros e o ensinamento dos santos, meus irmãos, ponto final. Não precisa mais nada. Mais nada. Quem vier falando a mesma linguagem, chega para cá. Quem vier com uma linguagem diferente, chega para lá. E para terminar, porque senão eu vou perder o voo, o texto vai dizer assim: por ganância vos explorarão com palavras mentirosas. Meu Deus, por ganância. É o que mais a gente vê hoje. Pessoas que se dizem evangelizadoras, missionários, mas o interesse é um só: financeiro. É o interesse lucrativo. Eu tenho tanta dó. Um padre chegar numa paróquia, reunir o conselho e dizer assim: o que é que nós vamos fazer para arrecadar mais dinheiro? O que é que nós vamos fazer para aumentar o dízimo? Ô, gente, isso não pode ser uma preocupação primária, não. A paróquia existe para salvar as almas, não para arrecadar dinheiro. Para salvar as almas. A primeira preocupação de um sacerdote, a primeira preocupação de um coordenador de comunidade não é disputar. Vamos ver qual é a paróquia que o dízimo é mais forte. Talvez o dízimo é mais forte, mas a evangelização é a mais fraca.
Padre, o senhor é contra o dízimo? Não, porque se eu for contra o dízimo, eu não vou ter gasolina para andar de carro, para celebrar as missas nas comunidades. O que sustenta financeiramente, humanamente falando, é o dízimo. Se eu estou vestindo essa batina aqui, tinha que ter o dízimo. Se eu quiser ter um som na paróquia, quem dá manutenção no som é o dízimo. Se eu quiser ir para as comunidades celebrar a missa de domingo na roça, quem bota gasolina no carro é o dízimo. Mas o dízimo não deve ser a primeira preocupação. O dízimo é consequência. Uma paróquia viva, uma paróquia evangelizada, uma paróquia que adora o Santíssimo, uma paróquia que tem confissão, o dízimo chega sem precisar falar. Sem precisar falar. É muito natural, as pessoas chegam, se sentem acolhidas, ouvem uma pregação sincera, uma pregação verdadeira, tem um ministério tocando com unção, vê uma paróquia organizada, uma liturgia bem celebrada. Ah, é aqui que eu vou ficar. Está precisando do que aí para ajudar? Eu quero ser dizimista aqui. E aí a paróquia vai melhorando, porque é a providência de Deus que cuida. É a providência que cuida. Então cuidado com esse motivo de ganância. Vamos fazer um evento na paróquia. Para quê? Para converter as almas? Não, para aumentar o caixa. Aí Nosso Senhor manda uma chuva, uma trovoada e o evento não dá certo. Eu já vi isso acontecer. Ah, padre, uma vez eu cheguei na minha antiga paróquia, que agora eu não sou pároco ainda, eu sou administrador paroquial. Tem uma pequena diferença, né? É uma área pastoral que vai se tornar paróquia. Mas quando eu era pároco lá em Acupe, eu cheguei lá e disse: olha, nós vamos fazer evento, agora nós não vamos vender cachaça. Ah, padre, mas é isso que dá dinheiro. Eu sei de uma coisa que dá mais dinheiro: droga. Vamos vender? Se é para ganhar dinheiro, vamos logo naquilo que vende mais. É chato. Uma pessoa vai para o evento da igreja, chega em casa cheio do mé, bate na esposa, e aí quando é no outro dia: tu ficou bêbado assim aonde? Na festa de São João Batista. Ô gente, isso é feio. Ah, padre, mas na minha vende, o que é que eu vou fazer? Não faça nada, só não compre nem beba. Nossa missão não é lucrativa. O dinheiro é importante? É. Seja dizimista, ajude na paróquia, dê o ofertório, compre o bilhetinho da rifa, a cartela do bingo, seja lá o que for. Mas o nosso primeiro objetivo é converter almas para Deus e levar almas para o céu. Eu não vou teria muito mais coisa para falar, mas o tempo é curto, não é? E em casa você pode ler 2 Pedro capítulo 2, leia tudo, é muito forte esse texto. E, padre, mas as medalhinhas, calma, eu vou sair correndo para pegar, não é, o voo, mas eu vou deixar aqui 3 irmãos da comunidade aqui na frente, entregando as medalhinhas. Mas eu vou pedir uma coisa: quem recebeu ontem, não entre na fila de novo não, porque tem pouquinho, não é? Porque assim, nós temos 3 copinhos cheios, né? Cadê? Me dê aí. Nós temos aqui 3 copinhos, não está nem cheio, tá um copinho pequeno. Então assim, se você tem a medalha milagrosa, não se preocupe. Ah, mas eu queria uma do Padre Gabriel. Não é que a minha tem mais poder e mais força não, gente. A medalha é de Nossa Senhora. Você pode receber da mão de qualquer pessoa, comprar em qualquer lojinha, mandar abençoar. A medalha milagrosa é aquela. Então você que não tem, você que precisa, no final da pregação, você vem aqui na frente para poder receber. E você pode levar essa medalha consigo no pescoço, né? Pode colocar também na carteira. Só rapidinho um testemunho. Um amigo meu lá de Maragogipe, a terra que eu nasci, ele recebeu uma medalha uma vez na missa e colocou a medalha dentro da carteira. Quando foi no dia de São João, ele foi armar fogueira. É um costume lá armar fogueira. E sem querer, a carteira caiu dentro da lenha, ele não percebeu. Quando foi de noite, botou fogo na fogueira, a labareira subiu. Daqui a pouco ele perguntou: meu Deus, cadê minha carteira?
bateu a mão no bolso. Jesus caiu dentro da fogueira, e agora com fogo aceso? Joga água ligeiro que a carteira está pegando fogo. Minha gente, não acredite em mim, não acredite em Deus. A carteira ficou toda queimada. Mas quando ele pegou o bagaço da carteira que ele abriu, o dinheiro, os documentos e a medalha milagrosa estavam intactos. Intactos. Outra senhora, uma amiga casada, lá também da região, recebeu um saquinho de medalha, né? Ela ganhou um bocado. Aí ela disse: padre, eu botei atrás da porta, eu botei na água, e eu coloquei também dentro do guarda-roupa do meu filho. Quando foi um dia desses, o ladrão, um assaltante, entrou na casa dela, pegou algumas coisinhas que estavam assim, né, à disposição, celular, essas coisas todas. Mas ela disse que o dinheiro que ficava guardado no guarda-roupa do filho, diz que o ladrão chegou na porta do guarda-roupa e ficou batendo assim a mão, batendo, mas não abriu as portas e foi embora. E depois ela se lembrou, a medalha milagrosa estava lá dentro. Isso para dizer o quê? Onde Nossa Senhora está, o demônio não consegue entrar. Então que você possa carregar com fé a medalha de Nossa Senhora das Graças, e ela derramará as bênçãos que ela mesma prometeu a Santa Catarina Labouré. Obrigado, minha gente, Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.